Um bom dia para todo mundo. Hoje é 9 de dezembro de 2025. Agora é 7h48 da manhã. Então, bom dia para vocês aí. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Eu anoto para mim não perder o horário. Tá, eu e a Branquinha aqui, tá, gente? A Branquinha já tá aqui comigo. Eu levantei hoje cedo e eu não costumo ir lá no sofá, não. Sentei lá no sofá para dar uma descansadinha, que eu tá cansado. Tomando um cafezinho lá. Os dois montou em mim, a Branquinha e meu gato Félix. Eu fiz até um vídeo aí dos dois em mim. Depois eu vou soltar o vídeo aí no História pra vocês verem como é que o amor deles é tanto por mim. Bom dia, Luciano. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estou contando para eles aqui, Luciano, que hoje eu levantei um pouquinho mais cansado. E aí, geralmente eu nem passo lá no sofá, não. Eu tomo um café e já corro aqui para fazer a live. Mas aí eu sentei um pouquinho lá no sofá. Eu sentar um pouquinho lá no sofá, lá montou em mim todos os dois meus bichinhos. A minha gatinha branca e o meu gatinho preto. E cada um disputando o seu espaço. Que eles querem ficar junto comigo, vocês têm que ver. Então aí eu fiz um videozinho, gravei o videozinho. Depois eu vou jogar no story pra vocês aí. Eu devo jogar no story pra vocês amanhã, pra vocês verem. Como é que eles é agarrado comigo, todos dois. Meus bichinhos, tu gosta de mim, graças a Deus eu gosto de bicho. Graças a Deus. Chegou também Nelinho, Cândido, Gabriel Oliveira, Jonil Júnior, associados. Então, bom dia para todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Roberto, Tomás. Então, vamos lá então, né? Então, eu vou dar continuidade ao segundo selo, a leitura da palavra de Deus. Eu gosto sempre de estar fazendo uma oração rápida. Não vou orar muito para não tomar o tempo da palavra de Deus, que é o mais importante. Lorival Bastos. E tá a minha Branquinha aqui comigo aqui. Então vamos lá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estar aqui em pé, trazendo a Tua palavra. Senhor Deus, peço ao Senhor que o Senhor também traga a revelação da Tua palavra, que cada um nessa manhã saia um pouco mais, entendendo um pouco mais da Tua revelação. Eu lhe peço, Senhor, essa manhã, revela para nós esse selo. Te agradeço, Deus, e já no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então pronto. Márcia, Lucilene, Lopes. A minha esposa chama Jusilene, tá? É parecido. Vou mostrar aqui como que ela tá comigo aqui pra vocês verem. Olha aqui como é que ela fica, gente. Olha aqui pra vocês verem que tem embaixo um negócio disso aqui, ó. É assim toda manhã, ó. Vocês acham que... Olha pra você ver. Fica parecendo que eu falo toda manhã isso, ó. Começou a live, ela corre pra cá, ó. Essa aqui é a Branquinha. O Fez tá lá na sala. Mas eu já fiz um vídeo com o Fez lá também, tá? Depois eu vou soltar pra vocês aí. No story aí, depois eu vou mandar pra vocês vão ver. Esses bichinhos meus aqui, ó. Eu acordo, eles já muito em cima de mim. Graças a Deus. É um significado que a gente pode enganar qualquer pessoa, mas você não consegue enganar o bicho. O bicho, se você tiver um espírito assim ruim,
O bicho não gosta nem de chegar perto de você. Mas se você tiver um espírito manso, eles ficam igual um chiclete com vocês aqui, ó. Olha pra você ver. Porque eles sabem que você é dócil, você não vai fazer mal para eles. Então, até o próprio bicho tem um sexto sentido, né? Ele sabe quem que é bom, quem que não é. Ninguém fala para eles, não. Eles sabem. Isso é coisa que Deus deu para eles. Você vê um bicho não gostar muito da pessoa, tem alguma coisa errada com aquela pessoa, tá? Ela não deve ser uma boa pessoa, não. Então vamos lá. Vamos dar continuidade então. Então eu estou na parte 8. E vamos começar lá. A Branca fica agarrada aqui comigo. Agora, exatamente antes da vinda de Cristo, a Bíblia diz que haveria falsos cristos, que alegariam ser Cristo. E diriam, e ia ao povo dirá, ele está no deserto? Não creiam. E ia estar em algum secreto? Não creiam. Pois assim, como o sol brilha no leste para o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Vem? Sim, ele parecerá. E isso será uma coisa universal. E agora isso será. Agora é claro, quando eles perceberem que alguma coisa aconteceu, veja você. Então eles, agora, lembre-se, isso acontecerá imediatamente após a ida da igreja para o lar, após o rapto. Agora, aí haverá falsos personificadores todo o tempo, e nós não queremos de modo algum estar ligados a uma coisa como esta. Não, Senhor. E eu creio que quando a pessoa vier, essa que está predita para vir, eu estou mostrando a vocês somente pelas Escrituras que o homem tem que ser um profeta. Ele certamente será. E a revelação de Deus, pois Deus, a palavra do Senhor, vem aos seus profetas. Isto é exatamente correto. E Deus não pode mudar isso. Vem, vocês. Se ele dissesse, se ele tivesse um sistema melhor, ele o teria usado. Mas ele tem. Ele escolheu o melhor sistema no princípio, exatamente como ele poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho. Ele poderia ter escolhido a lua. Ele poderia ter escolhido o vento, porém ele escolheu o homem. Ele jamais escolheu grupos. Indivíduos vêm. E nunca dois profetas maiores sobre a terra, ou mesmo ao mesmo tempo. Veja, cada homem é diferente. Ele tem uma composição diferente. Se Deus puder obter uma pessoa, isso é tudo o que ele tem que ter. Se sua mão, ele pode fazer o que ele quer fazer. Ele apenas tem que ter uma. Nos dias de Noé, dias de Elias, dias de Moisés, muitos se levantaram no tempo de Moisés. Bom dia, Roberto. Deus abençoe. Vocês sabem. Bom dia, querido. Vai com Deus. Deus te abençoe. Vocês sabem como eles fizeram. E disseram, você não é o único santo no grupo? E Datã e Coré. E Deus disse, separa-te e simplesmente abrirei a terra, e eles sairão engolidos. Você vê? E assim. Então o povo começou a se lamentar. Ele disse,
eu acabarei com a coisa toda. Então Moisés tomou o lugar de Cristo. Assim lançou-se na brecha e disse: não faça isso, Senhor. Vem. Naturalmente ele, depois de ter ordenado a Moisés que fizesse aquilo, ele não veio sobre Moisés, porque ele estava agindo como Cristo naquela hora. Era Cristo em Moisés, absolutamente. Agora estamos tão felizes hoje por Deus estar se revelando a nós. E eu creio que o grande dia está começando a amanhecer, rompendo as luzes então, começando a brilhar. Os pássaros do paraíso estão começando a cantar no coração dos santos. Eles sabem que isto não está longe agora. Alguma coisa vai acontecer. Tem que acontecer. Então, se ele não fizer alguma coisa, agora todas as escrituras inspiradas. É inspirada. A escrituras deteve absolutamente ser. As escrituras devem absolutamente ser a verdade. Não há caminho ao redor dela. Esse é o porquê eu discordo com os nossos amigos da Igreja Católica. Eu creio que ela não foi escrita por meros homens. Eu creio que eles foram movidos pelo Espírito Santo. E todas essas coisinhas que têm sido acrescentadas, tentaram adicionar a ela. Note vocês que no fim, todas elas foram abolidas. E essas reais e verdadeiras escrituras se encaixam umas com as outras, até o ponto em que não há contradição nelas em parte alguma. Mostra-me uma parte da literatura que dificilmente possa escrever um verso sem que contradiga a si mesmo. Escrever um verso aos dois. E a Bíblia não se contradiz em parte alguma. Eu tenho ouvido antigos críticos dizerem isso, mas eu tenho oferecido a eles um longo tempo para me mostrarem onde isso está. Não está aqui. É só porque a mente humana está confusa. Deus não está confuso. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Vejam, se Deus for julgar o mundo através de uma igreja, como a Igreja Católica diz que é correta, então que a igreja é esta? Simplesmente vejam as igrejas que temos. Uma ensina isso dessa maneira e a outra de outra maneira. Que confusão! Eu quero dar uma palavra sobre isso aqui agora para vocês entenderem. O nosso profeta está falando e é a pura verdade. Se Deus fosse julgar o mundo pela igreja, se ele fosse julgar o mundo pela Igreja Católica, só a Igreja Católica seria salva. Se ele fosse julgar o mundo pela Igreja Batista, só a Batista seria salva. Se ele fosse julgar o mundo pela Metodista, só a Metodista seria salva. Então, para ele ser justo, ele não pode julgar pela igreja. Ele tem que julgar pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é mandamento do Senhor. É a Bíblia. É a palavra que você lê. É os mandamentos do Senhor. Então a igreja verdadeira é a igreja que tem a palavra do Senhor Jesus. Não é a placa aí que vocês veem aí. Ah, eu sou da fulana de tal, não.
Ele vai julgar pela palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia, quem acata o que está escrito na Bíblia, ele é a igreja verdadeira. Agora, não é porque tem uma placa lá que está falando a igreja de tal lá. Cada igreja tem um sistema. É uma confusão. Então, qualquer pessoa pode fazer realmente qualquer coisa que queira. Você continua de todos os modos. Deus tem que ter uma regra. E essa é a sua palavra. A regra para a sua salvação é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aí vai ter muitas pessoas que vão querer criticar a Bíblia para te enganar você. Mas se você crê nas Escrituras, nas coisas sagradas, você tem que crer na Bíblia, primeira coisa. E acatar tudo que está na Bíblia. O problema das religiões é isso. Cada uma acata alguma coisa que lhe convém, mas não acata a palavra inteira, total. Por isso que a maioria das denominações já não tem Deus mais nela, porque ela não tem a palavra de Deus. Falando, não desfazendo dos católicos, porque os protestantes são iguais. Mas falando com um sacerdote, ele disse, Senhor Branco, ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, sim, Deus está em sua palavra. Ele é a palavra. Sim, Senhor. Ele disse, bem, ele está na igreja, é infalível. Eu disse, ele não disse isso, mas ele disse que a palavra é infalível. Ele disse, bem, nós costumamos ensinar que o batismo é desta maneira e assim por diante. Eu disse, quando? Ele disse, lá atrás, nos dias primitivos. Eu disse, você admite que esta igreja é católica? Ele disse, sim. Eu vou só aqui compartilhar meu vídeo aqui no Facebook. Eu disse, a Bíblia diz que qualquer que acrescentar uma palavra ou atirar uma, sua parte será tirada do livro da vida. Então a palavra, eu creio na palavra. Então qualquer igreja que tira uma palavra ou acrescenta, a igreja é tirada. Então você tem que crer, não é na igreja, é na palavra de Deus, o que está escrito. Agora então, se Amós diz, e aos escribas que vão com ela, e se vocês se recordam que estamos tocando apenas nos pontos sobressalientes disto, se. Oh, meu Deus do céu. Minha esposa é difícil demais, bicho. Deixa eu ajeitar aqui. Quando eu... apenas nos pontos sobressalentes disso. Se quando eu chego àquele quarto ali, e aquela unção chega, se eu pudesse escrever o que acontece, eu ficaria aqui por 3 meses, em um dos selos. Assim eu toco alguns pontos e deixo fora aquilo que parece que chocaria as pessoas. O suficiente para não feri-las. Mas crendo que isso seria assim, isto abrandaria a coisa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Agora observe isso agora. Se Deus não faz coisa alguma, diz Amós, sem que primeiro o revele ao Senhor, a seus servos, os profetas. Aqui, ó, você vê, ele não está querendo falar que ele é um profeta. Mas aqui ele já falou com vocês aqui, ó. Deus foi lá, revelou para ele,
Ele tinha muitas horas para trazer a revelação de Deus nos selos aqui, mas ele ia ficar muitas horas. E muitas coisas que Deus revelou para ele, que Deus revela ao profeta, e ele é o profeta dessa era, ele tem coisas lá que Deus revelou para ele e ele não colocou nos selos, para não ferir nós. Só colocou as coisas que podem nos ajudar. Mas tem coisas que revelou para ele aqui que ele não colocou, para não nos ferirmos. Então, vemos o que ele está fazendo, deve estar se preparando para fazer alguma coisa, que ele está revelando agora. Deus está preparando para vir a cena no juízo. Eu creio, ele está preparando para fazer algo. Em outra coisa, de que isso dá testemunho que certamente estamos nos últimos dias. Nós estamos no final da era. E a era da igreja de Laodiceia. Agora, pois, essas coisas eram para ser reveladas só nos últimos dias. Agora, pense nisso agora. Vamos tentar absorver o que cremos que o Espírito Santo quer que saibamos. Agora, recorde, nada pode ser revelado. Deus não fará coisa alguma sem primeiro ele o revelar a seus servos, os profetas. E antes que ele faça qualquer coisa, ele revela. E quando ele a revela, você pode recordar disso. Algo está a caminho. Vem, está sendo revelado. E as coisas sobre as quais estamos falando era para ser revelado nos últimos dias. Olha para vocês verem, ele já está dando um pitaco para a gente, que ele está revelando coisas para a gente que era para ser revelado nos últimos dias, mas está sendo revelado. Revelou para o profeta e o profeta está revelando para nós. Exatamente antes da última trombeta, no final da mensagem da última era da igreja. E isto é certo. Se você deseja ler isso agora, volte a você e eu, mencione a vocês na última noite, 3 vezes, Apocalipse 10, 1, 7. Veja mais, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus. Está captando? E aí está a única coisa que resta. Quando este livro selado, com 7 selos, for aberto, então o mistério completo de Deus. Ora, nós temos conjecturado através dos anos. Segundo as Escrituras, não havia maneira de entendê-lo. Até esse dia, presta atenção, porque estavam escondidos, nós temos visto os símbolos através do que foi simbolizado, mas não podia estar corretamente revelado até esse último dia. Tá vendo? Até esse último dia, já está sendo revelado. Presta atenção para você não passar por cima. Vem agora. Devemos estar ali no tempo final. Agora recorde, não? E não se esqueça agora que ele não faz nada sem que antes ele revele ao profeta. E não esqueça também que ele o faz de maneira tão simples, presta atenção. Ele revela tão simples que os sábios e o entendido passa por alto. Então não adianta você que é tão estudado aí, não, achar que você vai entender se você não é uma pessoa simples, se Deus não revelar para você, não. O estudado passa por cima disso, tá? Ele revela para os seus pequeninos. Né? É revelação do Senhor. Se você desejar anotar isso,
está em Mateus 11, 25, 26. E recorde, ele não faz nada até que o revele. E ele o revela de tal maneira que as pessoas sábias, educadas e perdem. Recordem, foi a sabedoria que o mundo desejou ao invés da palavra. Quando o primeiro pecado fez com que isso acontecesse. Não se esqueça disso agora. Como agradecemos, deveríamos ser ao pensar nisso. Eu tenho que ir devagar, que a minha respiração está começando a ficar ruim. A janela está aberta. Agora olhe nas coisas que têm acontecido. Olhe nas coisas que ele tem nos dito. Olha aqui nesse tabernáculo. Vocês têm sido levados aqui. Agora, eu vou pedir as fitas para. Bem, vá e tome-as. Mas, olhe, eu vou dizer isto às pessoas do tabernáculo. Vocês que têm estado aqui, eu desafio a qualquer um de vocês, no nome do Senhor Jesus, alguma vez colocar seu dedo numa coisa das centenas de coisas que têm sido ditas diante de vocês que aconteceriam e dizer que não tem acontecido. Tá vendo? Ele já teve revelação. Quem acompanha minhas lives aí vai saber. Ele já falou coisas que iriam acontecer e já aconteceram. Que Deus revelou para ele. Isso aí já é um sinal concreto que ele é o profeta dessa era. Só que as pessoas não passam despercebido. Diga-me uma coisa, e isso aqui na plataforma, ali fora, onde quer que seja, que ele alguma vez tenha falado algo que não tenha sido perfeitamente, exatamente daquela forma. Como poderia uma maneira humana fazer isso? Dessa maneira, certamente não. Quando ele apareceu lá embaixo, no Rio, fazem 33 anos, neste junho, que vem, na forma de uma luz. Vocês, veteranos, recordem que eles falei desse garotinho. A minha respiração está querendo ficar ruim, gente. Daquela voz e daquela luz. E as pessoas pensavam que a gente estava um pouquinho desequilibrado da cabeça. Tá vendo? Quando Deus traz um sobrenatural, uma revelação, as pessoas que estão fora do sobrenatural acham que a pessoa está desequilibrada da cabeça. Porque a pessoa está com uma unção tão grande do Espírito Santo, Deus está fazendo uma obra tão grande que eles parecem que estão bêbados, desequilibrados, estão fora de si. E eles apenas estão revelando as coisas que Deus está fazendo. É claro que eu provavelmente teria pensado a mesma coisa se eu tivesse dito isso. Mas vocês não têm que duvidar disso agora. A igreja não tem duvidado de 1933. Então aconteceu em 1933. Esse fato. Lá embaixo, no Rio, naquele dia onde eu estava batizando centenas de pessoas. Então aconteceu um sobrenatural em 1933, quando o nosso profeta estava batizando as pessoas. Então, se você que está aí, se você é uma pessoa que gosta de querer ter provas, vai aí no Google aí, vai aí no computador lá e escreve lá 1933, com o profeta batizando as pessoas, não sei se é no Rio ou Ohio, e faz uma pesquisa lá. Eu recordo que aquele rapaz, Marra, me disse, você vai mergulhar aquelas pessoas, Billy? O pequeno Jim Marra, aqui embaixo, eu creio que ele já morreu.
Faz uma pesquisa lá. Você que é muito assim, né? Eu acho que ele foi assassinado. Uma mulher atirou nele, mas ele mergulhou. Vocês vai mergulhar aquelas pessoas? Eu disse, não, Senhor, eu vou batizá-las no nome de nosso Senhor Jesus. A branca aqui de novo. E ali estava uma mulher no grupo. Ela disse a outra mulher, faz uma observação, alguma coisa sobre aquilo. Ela disse, bem, eu não me importaria de ser mergulhada. Mergulhada, disse, está correto, eu não me importo. Eu disse, volte e se arrependa. Você não está apta para ser batizada no nome do Senhor Jesus. Vem! Tá vendo? Que não adianta você aceitar ser mergulhado se você não aceitar ser batizado e arrepender dos seus pecados. Para você receber o Espírito Santo. Não é só mergulhar o sei lá, não. Se você for lá só mergulhar, você vai sair do mesmo jeito que você está. Você tem que arrepender dos seus pecados e aceitar ser batizado e colocar Cristo na sua vida. Senão vai ser apenas molhar sua cabeça lá. Só molhar, não adianta nada. Isso não é alguma coisa com o qual possamos brincar. É o Evangelho de Cristo, revelando por uma comissão. A palavra, você diz contra senso e tolice. Você poderia ter colocado isso em algum outro lugar. Mas recorde, está prometido na palavra, que aconteceria exatamente como seria. E aqui está. Então, ali embaixo, naquele dia, enquanto eles estavam de pé no rio, o anjo do Senhor, sobre o qual eu tenho falado, que se aparecia como uma estrela, ou algo à distância, então se aproximou e falou a voz com aparência de uma luz esmeralda, e ali veio e diretamente para baixo, no rio onde eu estava batizando. Vocês recordam que quando João Batista foi batizar Jesus, veio uma voz falando? Aconteceu o mesmo fato com o nosso profeta aqui. A pessoa queira ou não acreditar, mas isso é um sobrenatural. Isso é uma confirmação de um profeta na terra, só que as pessoas passam despercebidas por isso. Os homens dos negócios aqui embaixo, na cidade, disseram, o que aquilo significa? Eu disse, aquilo não foi para mim, aquilo foi para vocês. Creio eu, vem, foi para a causa de vocês que Deus fez aquilo, para que vocês soubessem que eu estou lhe dizendo a verdade. Tá vendo, gente? Deus está confirmando que tem um anjo na terra, que é um ser humano, que é uma pessoa, que está batizando as pessoas no batismo correto, está trazendo a revelação do Senhor. É uma confirmação. Só que as pessoas passam por cima disso. Vai lá em 1933, tá? Faz uma pesquisa lá. Por ser um jovem, um rapaz com cerca de 21 anos de idade, eles não podiam crer naquilo. Veja você, porque era muito para um jovem. Então eu estava pensando, irmão Robertson, aqui, um de nós administradores, eu vi aqui há poucos minutos atrás, ele estava me falando outro dia sobre quanto esteve em Austin, quando foi tirado a fotografia que vocês veem.
Agora ele já mudou o assunto. Quando foi tirada a fotografia, teve um outro sobrenatural. Saiu uma coluna de fogo na fotografia. Nós temos a coluna de fogo dele aqui, ó. Ah, não, aqui não tá não. Depois eu vou mostrar para vocês. O único homem que foi fotografado, um sobrenatural que teve a fotografia da coluna de fogo, foi o nosso profeta. E eu estava naquele debate. Eu comecei a dizer alguma coisa sobre isso outra noite. E o irmão Rui era um gravador, era um daqueles adequados aparelhos para gravar um fio. Eu vejo o irmão Robson agora e sua esposa, então. O senhor Robson estava doente. O irmão Robson era um veterano, suas pernas explodiram e eles o deitaram fora como morto. Ele foi um oficial no exército. E um canhão alemão 80 atingiu aquele tanque em que ele estava e matou os homens e o explodiu em pedaços. Eles o lançaram fora como morto por um longo tempo. E eles disseram que ele nunca mais caminharia, porque ambas as pernas estavam muito, os nervos e coisas, e os quase pode andar mais depressa que eu. Ele não está falando aqui que ele curou ele não, mas eu creio que ele curou ele pela oração, tá? Se você não crê aí do outro lado, o problema é seu. Se você não crê nas coisas de Deus, o problema é seu. Mas o que foi isso? Aí havia algo que eu vi. E ele foi para Austin e ele estava me falando sobre sua esposa. Ele tem a gravação. Enfim, ele estava preparando para colocar uma fita. E depois que o culto terminar aqui, ele vai tocar tudo aquilo para vocês. Eu espero. E no velho fio, ele tem meus cultos em Austin. Então sua esposa, ela disse que a levou lá. Ele disse que jamais se deu conta disso até outro dia. Ela estava lá, tão triste. Ela estava doente e queria chegar na fila de oração. Eles não me conheciam. Eu nunca as tinha visto em minha vida. Então, naquele dia, ela estava assentada junto à janela, olhando para fora. Tão melancólica, vocês sabem, e frustrada e preocupada em poder obter um cartão de oração para chegar à fita. O nosso profeta sempre foi um orador. Nem ele sabia que ele tinha curado isso. Eu estou lendo aqui, eu acho que é isso. Mas é isso sim, o nosso profeta maravilhoso. E aconteceu que aquela noite ela chegou na fila. Ou foi na noite seguinte. Ou algo. Eu creio que foi na mesma noite. E ela chegou na fila. E quando ela subiu na plataforma, o Espírito Santo falou com ela. Disse, agora você não é daqui. Você é de uma cidade chamada New Alba. E disse, você estava sentada na janela hoje. Então, quem falou, gente, foi o profeta, mas o Espírito Santo usou a boca do profeta. Nem ele sabia que ele tinha falado isso. Por isso que o nosso profeta mandava gravar fitas. Porque a unção dele era tão grande quando o Espírito Santo vinha nele, ele falava as coisas sem ele saber. Era o Espírito Santo falando. Ele apenas usava a boca dele. Depois, para ele saber, tinha que ver a fita. Ele não sabia o que ele estava falando. Estava sentado na janela hoje, olhando para fora e toda preocupada sobre como obter
um cartão de oração. E está ali na fita, anos atrás. Então, Então, no começo da reunião, quando o Espírito Santo estava ali, esta foi a primeira reunião. Nós estamos tentando somente cerca de 3.000 pessoas. Só 3.000 pessoas, tá? Nos fomos a 8.000 então. De 3.000 foi a 8.000 pessoas. Pesquisa lá no Google lá. Para cerca de 30.000. Então, no quanto eu estava falando, uma das primeiras reuniões, eu disse, eu não sei por que estou falando isso. Agora, isso está na fita. Mas, vai ser um dos momentos mais sobressalientes de minha vida. Alguma coisa vai suceder durante essa reunião, que vai ser maior do que qualquer uma que alguém já tenha visto. Então o Espírito Santo já começou a trabalhar com o nosso profeta. E ele começou a falar coisas que ele nem sabia que ele estava falando. Ficou gravado na fita lá, está lá na fita. Nem ele sabe. E foi cerca de 8 ou 9, 10 noites após aquela, quando o anjo do Senhor apareceu ante 30.000 pessoas e desceu. E o retrato foi tirado. Ali está ele agora, o qual tem os direitos reservados em Washington. Então faz uma pesquisa lá no negócio de Washington lá. Tem lá. Tem lá a foto lá, sobrenatural, o único homem que foi fotografado sobre o sobrenatural lá, o nosso profeta. Lá em Washington. No D.C. Como o único sobrenatural que alguma vez foi fotografado no mundo. Não é eu que estou falando não, tá? Vai lá, então, pesquisa lá em Washington, lá, alguns documentos lá, o único homem sobrenatural que foi fotografado por nosso profeta. Então, eu falei sobre isso. Vocês sabem, certa vez, falando sobre o discernimento disso, uma pessoa está sobreada pela morte. Existe um capuz escuro de uma sombra, ela está para morrer. Pode você ver o que ele falou, eu não sabia de nada. Sobe, Branco, vem. Sobe para vir. Pode vir, Branquinho. Vem. Então aqui em Espírito, eu creio que seja exatamente quando eu estava lá, na última reunião, uma senhora sentada lá. Eu logo disse a ela, tire aquele retrato rapidamente. Quando eu estava falando, a senhora, já está quase na hora de eu terminar, tá, gente? Quase na hora, mais 10 minutinhos eu vou terminar. Ali apareceu, eu creio que estará no quadro de avisos. Tem estado por um pouco, ali estava aquela mancha escura sobre a senhora. Ela tirou outro retrato. Assim que o Espírito Santo anunciou, aquilo havia sido ido. Disse, você vai ser curada. A senhora te curou. O Senhor te curou. O câncer se foi. Ali estava. E ela foi curada. Vem. Aí está você. Vem. Isso mostra que Deus conhece e que hora do dia estamos. Nós não temos que obtê-lo. Agora, poderíamos continuar falando sobre isso. Mas vamos preparar aqui, agora, por um minuto, e tocar nesse selo anterior, para que assim possamos atá-lo
esse no qual estamos. Agora, vamos revisar por um pouco momento, o outro primeiro selo. Observamos no primeiro, na abertura do primeiro selo, Satanás tinha um super-homem religioso. Vocês observaram aqueles cavaleiros do cavalo branco, o qual ele se cogitou que fosse. E a igreja primitiva em marcha, mas isso tem sido ensinado através dos anos. Mas não pode ser. Observe quanto o resto deles, como tiveram todos eles juntos, então veremos onde eles estão. Vejam, agora, eu não sei o que os demais estão ainda, mas eu sei que vem a se enquadrar perfeitamente ali, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Aquela foi a hierarquia da igreja de Roma, exatamente. Essas pessoas que pensam que os judeus são o anticristo, elas certamente estão em 1 milhão de milhas da fila. Nunca vai vocês pensar que os judeus são o anticristo. Seus olhos foram cegados propositalmente para que nós pudéssemos ter um meio para entrar, dando-nos um tempo de arrependimento. Mas o anticristo é gentil. Certamente ele é um personificador da verdade. Antes, contra, agora. Esse grande super-homem, como ele se tomou um grande homem. E então, finalmente foi introduzido. Então, depois de introduzi-lo, ele foi coroado. E agora ele foi coroado em um lugar de Deus. Agora vejam, antes mesmo que viesse, eu quero lhes perguntar algo. Quem foi aquele que fez Paulo? Em 2 Tessalonicenses 2:3, dizer que tal homem deveria vir. Qualquer aquele homem olhou através da era e viu isto. Ele era um profeta de Deus, certamente porque foi. Ele disse que o Espírito expressamente disse que nos últimos dias alguns apostariam da fé e dariam ouvidos a sedutores. Vocês sabem o que é? Seduzir? Um espírito sedutor na igreja. Isso é clero. Seduzir, espírito do clero. Obradores da iniquidade e hipocrisia da igreja. Dá para ler só mais esse aqui e terminar, tá? Vou ter que ler correndo. Impetuosos, arrogantes, sábios, veja você, talentosos, inteligentes, tendo aparência da piedade. Simplesmente dizem, bem, nós somos cristãos, devemos ir à igreja, tendo aparência de piedade, mas negando as revelações, o poder e a operação do Espírito. Dos tais, afasta-te. Vem, agora observe que ele disse, pois esses são os que vão de casa em casa e levam cativas mulheres. Agora, não são mulheres cheias do Espírito Santo. Cativas mulheres, levadas com diversas compulsências. Elas gostam de entrar em qualquer coisinha que pode entrar, e todas as classes de sociedade, e vir como
lhes atrás e ainda dizerem, nós vamos à igreja, somos iguais às demais. Damas, festas, cortam seus cabelos, pintam, vestem, qualquer coisa que desejam, vocês sabem. Nós somos pentecostais, somos como as demais, ou suas próprias obras as identificam, observem. Mas ele disse, homens de mentes reprovadas, quanto à verdade, o que é a verdade, a palavra, a qual é Cristo, concede a verdade, ou você faz. Você é um perseguidor de mulheres, você é um odiador de mulheres, você faz isso, aquilo. Não, Senhor, isso não é correto. Isto é uma falsidade. Eu não odeio as mulheres. Não, Senhor. Elas são minhas irmãs. Se elas são irmãs, mas as coisas é que o amor é corretivo. Se ele não for corretivo, ele não é amor. Se é amor, ele é o amor filial e não ágape. Eu lhes digo isso. Você pode ter um pequeno amor filial por uma simpática e apresentável dama. Porém, o amor ágape é uma coisa diferente. Ele é um amor que endireita a coisa, enquadra, encontra Deus além. Em algum lugar onde nós podemos viver eternamente. Eu não quis dizer isto. Talvez a forma que pareceu, mas vocês sabem que eu espero que vocês entendam, correto? Eu estou com vontade de ir no banheiro. Agora recordem que ele disse, como Jambes e Jambes resistiram a Moisés, assim farão eles, porém, insensatez deles foi logo manifestas. Porque quando Moisés foi comissionado a fazer algo que parecia radical, sem duvidar, ele desceu ali de maneira honesta, tanto quando ele podia ser. E Deus lhe disse para tomar aquela vara, atirá-lo no chão, e ele se converteria em uma serpente. Então ele o fez para mostrar a ele que sucederia. E ele parou ante Faraó, exatamente como Deus lhe havia comissionado, e tirou a vara para o chão, e ela se converteu em serpente. E sem dúvida Faraó disse, um mágico com truques baratos. Então ele foi e trouxe Jambes e Jambes. Disse, nós podemos fazer essas coisas também. E é dessa maneira. Deus trouxe um profeta para vocês, simples, que traz a revelação de Deus, mas vai ter um Jambes e Jambes que vai falar, nós também podemos fazer isso. Mas Moisés, naquele tempo, era um Deus na terra para salvar as pessoas e levar para a terra prometida. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar a live, já está dando 1 hora. Vou mostrar para vocês a minha gatinha. Eu estou doido para ir no banheiro, gente. Estou apertado para danar. Aqui a minha gatinha. Aqui. Olha como é que fica. Ela sai, volta de novo. Ó. E aí eu vou encerrar a live. Deus abençoe vocês. Espero que esteja ajudando vocês aí. Nossa, parece que está chovendo aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, gente. Se não é muito amor, olha aqui para vocês verem. Olha. Isso aqui é amor, gente, ó. Olha aqui.
Olha aqui, gente, se pode uma coisa dessa. Ela levanta, sai e volta de novo aqui, ó. É amor demais aqui, ó. Né, Branca? A branca é assim, ó, pra vocês verem. Então é muito amor, gente. É muito amor, né, Branquinha? Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Não tem como. Eu não posso passar de 1 hora e eu tô doido para ir no banheiro. A Branca tá me segurando aqui. Eu vou encerrar aqui, ó. Vou encerrar no Instagram. Se Deus quiser, à noite tem chave do Evangelho, tá? Parte, eu acho que é 42. Conselho vocês veem, viu? Então eu vou encerrar aqui no Instagram.